queridos seguidores e seguidoras do sermulher.net, o seu canal de empreendedorismo, saúde, bem-estar, beleza e tudo mais o que você mais gosta e te faz bem. Hoje eu tô aqui com a doutora Janaína Nogueira. Muito obrigada pela sua presença, doutora Janaína. Eu que agradeço. E a gente vai falar um tema muito recente, muito novo, que talvez muita gente não conheça, que é a nova Lei de Proteção de Dados. Doutora Janaína Nogueira é advogada inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Campinas, São Paulo. Diplomada pela Universidade Anhanguera de Valinhos no ano de 2009. Pós-graduanda em Direito Tributário pelo Instituto Brasileiro de Estudos Tributários. Fundadora do escritório Nogueira Advogados Associados. Muito obrigada pela sua presença aqui hoje, doutora Janaína, para nos informar sobre uma nova lei que vai entrar em vigor no próximo ano, né? Uma lei nova que muita gente ainda não conhece, né? Gostaria muito de agradecer pelo convite, é uma honra estar aqui com você, tratando desse assunto que é de suma relevância para a sociedade brasileira, que é a Lei de Proteção de Dados, que entra em vigor agora no próximo ano, em agosto de 2018. Essa lei ela vai impactar muitas pessoas, pessoas físicas, pessoas jurídicas de direito público e privado, que tratem dados pessoais, né? E a lei traz alguns conceitos do que seriam dados pessoais. E os dados pessoais de determinado e determinável. Dado pessoal determinado, que seria, por exemplo, no caso que de pronto a gente consegue identificar, por exemplo, um nome. Se a gente fala Suzane von Richthofen, um dado identificado. Agora, se eu falo para você João da Silva, você de pronto não consegue identificar quem é João da Silva, a não ser que venha com alguns complementos, como por exemplo, o endereço, o nome da mãe, o nome do pai, e aí sim seria possível identificar. A lei também traz dados sensíveis. O que seriam os dados sensíveis? Algumas pessoas acabam confundindo, achando que esses dados sensíveis eles estão relacionados a dados financeiros, mas a lei ela trata especificamente sobre questões de sexo, questão de religião, questão de dados biométricos, dados relacionados à saúde, são dados mais sensíveis mesmo. E o que a regulamentação diz a respeito dessa aplicação dessa nova lei? Como que vai funcionar na efetividade no dia a dia das pessoas? As empresas terão que se adequar até agosto de 2020 a essa nova lei, terão que adequar com questões de políticas, né, internas. A LGPD, que é a Lei de Proteção de Dados Pessoais, ela vai impactar em todos os setores da empresa, inclusive no RH. Até essa semana eu acompanhei uma matéria de um funcionário que ele era responsável por recrutar candidatos, né, a uma determinada vaga, e ele publicou em sua rede social ridicularizando aqueles currículos que ele tinha recebido. Esse funcionário, por conta da repercussão, ele foi dispensado, e isso vem nos trazer a importância dessa lei. Porque se essa lei estivesse já em vigor, provavelmente essa empresa poderia, inclusive, sofrer penalidades, que a lei adverte, né? Tem a questão da advertência, mas também tem as penalidades, que seriam multas de 2% do faturamento até o limite de 50 milhões. Nossa! Mas isso não é o fator mais gravoso, porque a lei também fala da publicização dessa infração. E acredito que seja muito pior para uma empresa que tem uma credibilidade ter essa infração exposta. A lei ainda não determina de que forma seria essa publicização. Seria através de um jornal local ou nacional de grande circulação ou mesmo através de um diário oficial. Mas é importante que as empresas tenham ciências dessas penalidades, que tem fatores muito mais gravosos do que a própria multa. E quais são os tipos de infrações que uma empresa ou uma pessoa física pode cometer que vai estar enquadrado nessa nova lei? Estão relacionados ao vazamento de dados. Esses vazamentos podem ser ocasionados, né? Ou mesmo sem que a empresa tenha, teoricamente, uma culpa, mas uma invasão no sistema da empresa e que gere aí esse vazamento de dados. A gente tem visto recorrente casos de faculdades ou mesmo o caso do Uber,
que eles retêm os dados e fazem, inclusive, a cobrança, né, para a devolução dessas informações. Então, são mesmo relacionados a vazamentos de dados. Hoje a gente vê, né, muitos e muitos casos. Você tem algum exemplo hoje dos casos mais gravosos que tenham acontecido nessa situação de vazamento de dados, que possa exemplificar a aplicação dessa lei? O caso mais recente, eu acredito que seja do Facebook. Na verdade, assim, ultimamente a gente tem visto com muita recorrência casos como Facebook, Instagram, WhatsApp, Netshoes. São casos maiores que têm sempre sido divulgados bastante na mídia, né? E com a nova lei, como vai ser aplicado? Como que é verificada a infração e como é feita essa aplicação da penalidade? O que acontece muitas vezes hoje é que as empresas elas ficam cientes de que os seus dados foram, de certa forma, violados, né? Os dados dos seus usuários foram violados. E elas retêm algum tempo essa informação e acabam divulgando depois. No caso do Facebook mesmo, eles já sabiam há algum tempo, depois eles acabaram vindo e assumindo a questão do vazamento dos dados. Como que efetivamente esse vazamento é feito por hackers? Como que é esse vazamento da informação? Geralmente é por culpa ou não da empresa? Nem sempre. Na verdade, em muitos casos, há um interesse para comercialização. Então, por exemplo, você está lá na página do Facebook, pesquisou algum produto. Não necessariamente na página do Facebook, você pode colocar no Google. Uhum. Meu marido mesmo comentou um caso que ele pesquisou pneus. E aí depois, a hora que você abre a página do Facebook, ele começa a destacar várias ofertas de pneus para que você fique ali te lembrando que você precisa daquilo. Então, na verdade, não necessariamente são dados que são informações violadas. Pode ser mesmo que as empresas tenham interesse em ganhar de alguma forma com esse vazamento de dados. Na verdade, isso até é publicidade, né? Isso. Eles vendem essa lista para o remarketing e tudo mais. Mas isso também vai ser proibido com essa nova lei? Ou a não? questão do Facebook é muito complexa porque até eles têm entendido que nós, usuários, fornecemos os dados, né? Que seria a questão do consentimento. O que essa lei traz é que o consentimento por si só, ele não é uma garantia, que as empresas elas precisam ter uma base legal. Então, além do conhecimento, porque na própria lei ela dispõe que o consentimento ele pode ser revogado pelo titular dos dados. Então, por exemplo, você é usuária do Google. Se você não quiser mais que o Google tenha acesso aos seus dados, você pode falar para o Google, olha, eu não quero que você tenha mais os meus dados, exclua os meus dados. Só que o grande problema é que o Google também não vai poder te oferecer mais nenhum tipo de serviço. Mas isso a gente está falando de uma empresa maior. Mas assim, a questão de empresas menores ou de grande ou médio porte, né, que não sejam essas que eu estou citando, elas vão precisar se adequar e não ficar apenas com o consentimento como base legal, porque ele seria muito frágil. Então tem outras bases, execução do contrato, legítimo interesse, tem outras bases legais que a empresa ela pode fundamentar aí a necessidade, a finalidade daquele armazenamento de dados. Ela vai ter que então mudar esse critério, não é só o armazenamento por ele só, ela vai ter que, como se fosse dizer, ter uma nova aplicação ali para poder armazenar esse dado. Não só o simples consentimento por você estar clicando, mas vai ter que ter outra base para poder armazenar esse dado. Sim, terá que ter uma outra base ou outras bases, não necessariamente que seja uma única. Porque dependendo da atividade, pode ser que a empresa ela se enquadre em outras finalidades, né? Não só a execução do contrato, não só um legítimo interesse, mas o exercício regular de um direito. Por exemplo, se você tem uma empresa, seu funcionário sai e ele vem e te pede para que você exclua aqueles dados, você não é obrigada a excluir, porque você pode ser acionada judicialmente, uma ação trabalhista, até 2 anos após a saída dele. Então você tem um fundamento para que você possa manter aqueles dados. Se fosse exclusivo do consentimento, ele revogando você teria que simplesmente excluir. Exatamente.
É que a gente falando no mercado publicitário, isso é muito utilizado. Eu acho que até por isso tem esse monte de armazenamento de dados. As pessoas, né, as grandes empresas, elas vendem essa lista para um leilão na internet, né? Sim. E eu fico pensando como isso vai atingir realmente, né? Essa lei vai atingir essas grandes empresas nessa questão de venda de informações. Existe algum parâmetro na lei que fala efetivamente sobre isso? O que especificamente? A venda da lista, a venda das informações dos consumidores, né? Das pessoas, né? Na verdade, o que essa lei traz é uma necessidade de que quem faz o tratamento de dados utilize de forma específica para aquela finalidade de tratamento. Evitar que você pegue informações que não são necessárias, porque isso pode trazer um risco, inclusive, para a empresa, porque a empresa ela não pode dispor daqueles dados, ela não pode compartilhar, ela não pode comercializar aqueles dados. Então é importante que a empresa tenha ciência de manter apenas os dados que são necessários para aquela finalidade, né? Muitas vezes nós fornecemos o nosso CPF achando que é para uma emissão de uma nota fiscal ou mesmo para um cadastro da própria empresa, quando na verdade muitas delas comercializam esses dados sem que o consumidor ou o titular dos dados tenha a real consciência da finalidade daquilo, né? Vou citar como exemplo o caso de farmácias, né, que tem sido muito citado, inclusive. Muitas vezes a gente compra um medicamento e na hora de fazer o pagamento, a atendente nos pergunta se a gente quer que coloque o CPF. E aí ela fala, mas não quer mesmo, porque com a concessão do CPF eu consigo te dar um desconto maior de 20%, 30% muitas vezes. É um desconto vantajoso? Mas a gente não sabe para qual finalidade que é aquela informação. E muitas vezes o que as farmácias fazem? Elas compartilham os nossos dados com planos de saúde. Então, o plano de saúde, ele começa a ter ciência de que tipo de doença nós temos ou estamos propensos a ter. E isso é um dado sensível, porque é relacionado à saúde e precisamos que seja preservado. Com certeza. E eu queria saber quais são os direitos dos titulares, né? Aquela pessoa que tem a sua informação retida aí por alguma empresa. Quais são os direitos dessas pessoas? Os titulares de dados, eles têm o direito de um livre acesso a todas as informações que a empresa retém para tratamento. Inclusive, além de um livre acesso, eles podem retificar as informações, pedir uma retificação, uma eliminação ou até mesmo uma atualização daqueles dados. É necessário que os dados sejam exatos, que sejam sempre atualizados, né? E, além disso, o titular do dado, ele pode pedir a qualquer momento a revogação daquele consentimento. Ele pode, inclusive, pedir a revogação do consentimento. Por isso que a gente mencionou no bloco anterior a necessidade de um embasamento legal que não esteja restrito apenas ao consentimento. Entendi. E como vai ser efetivo esse controle? Quem que vai fiscalizar esse tipo de situação? E a lei dispõe de uma portabilidade desses dados. Então, as empresas que retêm, que fazem o tratamento de dados, elas terão que gerar um canal para que o titular ele possa, inclusive, pedir essa portabilidade e ter acesso a essas informações. Nossa, como será que vai ser feito isso? Pois é, a gente ainda não tem nada definido, a gente não sabe se será um canal por telefone, se será um contato por e-mail, como que será, mas a empresa precisará regularizar, gerar um canal mesmo para atendimento desses titulares. Isso a gente está falando de todos os portes de empresa, pequena, média, grande empresa, está todo mundo sujeito a essa mesma lei. Todos, porque a lei dispõe pessoa física, inclusive, jurídica de direito público ou privado, que todos. Exatamente. Não fica ninguém fora dessa E até lei. gera uma questão, né, do princípio da livre concorrência, como uma pequena empresa vai se adequar a essas normas, né? O quanto isso vai custar para que essas empresas se adequem a essa nova legislação. Porque é bem complexo, né? Bem complexo essa questão. E vai ter... Que órgão que vai fiscalizar isso? Porque, legal, existe a lei, né? Vai entrar em vigor ano que vem,
Mas qual a garantia que essa lei vai ser aplicada, vai ser realmente efetivada? Existe um órgão que vai fiscalizar? Sim, existe. Na verdade, dispõe a lei, né, a ANPD, que é a Agência Nacional de Proteção dos Dados. Essa agência ela ainda não foi constituída fisicamente, tem toda a elaboração, a projeção de que ela será criada, mas ainda não foi constituída, e ela vai se equiparar à Anatel como exemplo. É uma agência que vai regulamentar, fiscalizar aí a lei. Eu imagino que ainda vai ter muita coisa para mudar, para todo mundo se enquadrar, até que realmente haja uma efetiva aplicação da lei. Mesmo tendo prazo, né? Hoje a gente vê muitas pessoas não estão sabendo da nova lei. E brasileiro já tem aquela questão que deixa tudo para a última hora, né? Sim, e na verdade faltam 14 meses, né, para que a lei passe a entrar em vigor. É um prazo curto, considerado todo o trabalho que precisa ser desenvolvido, né, toda a regulamentação, e a lei passa a vigir mesmo a partir de agosto. Então as empresas precisam ter essa preocupação de se adequar e ter consciência de o quanto isso é importante. E como que vai ser a implantação dessa nova lei? Como que vai ser realizada essa implantação? As empresas terão que se adequar, né, como a gente já tem mencionado, fazendo revisão de políticas, um controle maior da privacidade dos dados, tanto dos seus clientes, fornecedores, funcionários, a revisão de contratos, relacionado também ao relatório de impacto, que seria a mitigação dos riscos. Será então que as empresas terão que ter um departamento para cuidar desse assunto, né? Porque pensando numa empresa grande porte, que retenha muitas informações, praticamente é um novo departamento ali para cuidar do tratamento desses dados, né? Sim, essa lei traz uma possibilidade de novos negócios, inclusive amplia aí o leque de direitos, né? Criando inclusive o direito digital, mas as empresas terão sim que ter um departamento ou mesmo um suporte de um escritório de advocacia que possa assessorar aí no controle, na implementação dessa nova lei. E como serão feitos os tratamentos desses dados? Você tem como explicar para a gente como vai ser efetivado esse tratamento de dados? O tratamento de dados, a lei, é até legal você perguntar, porque a lei traz vários conceitos do que seria o tratamento, né? E eu até trouxe aqui um exemplificativo. A lei dispõe que o tratamento de dados, ele pode ser a coleta, pode ser a produção, a distribuição, a classificação, o processamento, o armazenamento, o arquivamento, a eliminação de dados, dentre outros. E essa lei ela traz a figura do controlador do armazenamento e do operador. Porque se você tem uma empresa e você terceiriza que um operador ele trate os dados relacionados aos seus clientes, fornecedores ou funcionários, é importante dizer que ambos terão uma responsabilidade solidária em caso de vazamentos de informação. A empresa e a pessoa que está cuidando disso. Sim, se você, por exemplo, terceiriza o seu RH para um escritório de contabilidade, por exemplo, você precisa se atentar se esse escritório de contabilidade ele também está observando as diretrizes da Lei de Proteção de Dados, porque caso contrário, você também sofrerá implicações caso ocorra um vazamento de dados, por conta da responsabilidade solidária. Gente, isso é muito sério, né? Muito Sim. sério mesmo, porque a gente pode ter uma gama infinita aí de novos tipos de processos, né? Processos digitais que até então ninguém... Claro, vai demorar um tempo até que tudo isso, mesmo após a aplicação da lei, né? Mesmo após a lei entrar em vigor, vai ter
um tempo que as pessoas vão começar a entender um pouco mais o funcionamento, mas essa é uma nova gama de tipos de processos, né, que vão surgir. E é importante até frisar que a lei não dispõe que sejam dados apenas digitais. Os dados, eles podem ser físicos. Nossa! Por isso que o caso do currículo que eu mencionei teve, inclusive, bastante repercussão, porque é um dado físico, não necessariamente um dado digital. Então vai ser, a amplitude é muito grande mesmo para a aplicação dessa nova lei. Sim. É importante que todo mundo esteja ciente, que já comece a pensar no funcionamento. Eu penso até numa coisa muito simples, alguém que tem o cadastro dos seus clientes, né, na empresa já pode sofrer sanções, penalidades, caso algum dado ali seja utilizado para uma outra finalidade, né? Sim, até mesmo no caso de que o cliente ou o titular do dado procure, por exemplo, essa pequena empresa para fazer uma portabilidade ou mesmo uma alteração ou exclusão dos dados, ele precisa ter um canal. Ele precisa estar dentro das normas. É muito sério. A gente sabe o transtorno que é, né? A gente viu recentemente o caso, né, de uma pessoa pública que teve seus dados vazados, né? A gente sabe que todo mundo está sujeito a esse tipo de situação. É muito importante que a gente tenha essa lei realmente que vá cuidar desse assunto, até então que não existe, né? A gente está à mercê mesmo, a gente não tem uma aplicabilidade que a gente possa resolver judicialmente, né, nas situações mais graves, como aconteceu recentemente. Essa semana, o caso do Moro, que teve as informações vazadas, né? Então a gente vê que são situações que podem acontecer com qualquer pessoa e realmente a gente tem que estar muito atento. Até então a gente não tem, né, um resguardo para esse tipo de situação que vai passar a ter a partir da nova lei, né? Em cima disso, doutora, que mensagem você pode deixar aí para as pessoas que estão nos assistindo, que estão ouvindo pela primeira vez esse assunto que é tão novo, né? E que realmente vai revolucionar aí, é uma nova era, né? Na questão de direito digital. Que mensagem você pode deixar para os nossos telespectadores? Os nossos espectadores. A mensagem é que todos estão sujeitos a vazamentos de dados, inclusive, como vimos essa semana, uma autoridade judiciária teve aí mensagens expostas, né? É importante que as pessoas tenham consciência do quanto valiosos os nossos dados, né? Eles são equiparados atualmente como o novo petróleo, para se ter noção de quanto eles são valiosos, né? Então é importante que as pessoas tenham conscientização desse valor e não forneçam a qualquer as informações de forma aleatória, exatamente. Porque muitas vezes a gente entra no Facebook, faz aqueles... Login, check-in. Não, mas mesmo aquelas pesquisas, sabe? Saiba a cor da sua alma. São pesquisas que, na verdade, não vão influenciar nada nas nossas vidas, mas que a gente acaba cedendo de forma gratuita informações muito valiosas. Então, gente, o negócio é conscientização a respeito das nossas informações pessoais, né? Quanto menos a gente informar, menos exposição a gente vai ter. Acho que isso é importante, né? E também tem que estar atento à nova lei, à nova aplicação. É um assunto muito recente, muito novo, que vai impactar a todos. Então, fiquem atentos. Eu gostaria realmente de agradecer novamente a sua presença, doutora Janaína, trazendo esse assunto tão novo e tão, assim, que acho que vai gerar uma polêmica muito grande ainda, a partir da nova aplicação, né? Muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa, no sermulher.net. Muito obrigada. Eu que agradeço. E é isso, pessoal. Fiquem com Deus, muito obrigada aí pela presença, curtam, compartilhem e até o próximo vídeo.